Olá, pessoal. Eu sou a Neuza Maria Bojiquian, estou apresentando o programa do Diálogos INEU, que é uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. Este vídeo é a segunda parte da conversa que tivemos com o professor Wayne Selker, que é professor de Estudos Internacionais do Departamento de Política, Filosofia e Direito da Elizabeth College, que fica no estado da Pensilvânia, o estado que está em evidência neste momento, neste ciclo eleitoral, né, como um dos principais estados aí do chamado swing states, né, os estados de batalha. E no vídeo anterior, nós falamos sobre as particularidades da cultura política e da opinião pública dos Estados Unidos no momento pré-eleitoral. Nós comentamos sobre a polarização política, que está muito acentuada, comentamos sobre a desconfiança nas instituições democráticas, é, sobre o inacreditável, né, inacreditável mesmo, né, grande apoio a medidas autoritárias e do quanto isso impulsiona a campanha já explosiva de Donald Trump. E nesse vídeo de hoje, nós nos concentramos na discussão sobre a baixa confiança nos meios tradicionais de comunicação no momento, que aparece muito justamente nos estados decisivos, né, nos swing states, e os riscos disso para a democracia. E por isso que muitos países, mais do que em qualquer outro momento da história, estão bastante ligados, interessados em acompanhar esse processo, né, e tentar entender isso. E, né, então, nessa discussão, nós abordamos aí a tese de que o apoio de Trump nos estados decisivos, nesses swing states, esse apoio depende de eleitores que não confiam mais na mídia tradicional. E isso é interessante porque tem uma nova sondagem, né, uma pesquisa mais recente, junto aos eleitores desses estados decisivos, que foi realizada pelo The Washington Post, e nessa pesquisa identifica-se que 7 em cada 10 entrevistados afirmam ter pouca ou nenhuma confiança nas redes tradicionais de comunicação. Então, é uma coisa muito importante e que a gente precisa entender sobre isso, né? Discutir sobre isso. E chama mesmo a atenção a habilidade do candidato, né? O ex-presidente, agora candidato novamente Donald Trump, que está aí, né? Tecnicamente empatado com a Kamala Harris do Partido Democrata. E então, a gente nota essa habilidade dele e dos seus apoiadores, né, em utilizar as redes sociais de forma que isso ajude o Donald Trump a cimentar os laços emocionais entre ele e os seus seguidores do MAGA, né, do Make America Great Again, um slogan estampado na campanha dele, que já estava anteriormente, né, nas campanhas anteriores, e agora volta com tudo. E nós falamos também sobre o realinhamento político dos Estados Unidos, né, que a gente vê nos Estados Unidos, e falamos sobre os novos marcadores do comportamento político dos eleitores, ou seja, o que leva esses eleitores a votar em um determinado partido, em um determinado candidato, mais do que um partido, um determinado candidato, né? Que agora a gente vai além da questão econômica. Então, a questão econômica, ela tem a sua importância, obviamente, né? Mas não, o marcador dessa opção de voto não está mais amarrado nas classes econômicas, né? A gente destaca aqui nessa conversa a questão da educação universitária, que aparece juntamente com outras questões, questão de gênero, questão de religião, questão de localização, então, de população urbana, de eleitor urbano e eleitor rural, como
os novos orientadores das opções de voto hoje em dia nos Estados Unidos. E, como disse o analista político, o Fareed Zakaria, as novas bases partidárias nos Estados Unidos seriam, né? A gente está acompanhando aqui a leitura dele, uma esquerda educada, né, em termos de instrução formal, né, urbana, secular e feminina. E do outro lado, um grupo, né, uma direita com baixo grau de escolaridade, de zonas rurais, seguidores de religiões, então religiosos, bastante religiosos, praticantes, né, religiosos, e uma população masculina. Então é esse que são os dois grupos que o Fareed Zakaria acaba identificando. E a gente fala sobre isso nesse vídeo. Então, fique aqui comigo para a gente acompanhar juntinho essa conversa, que está bem boa com o professor Wayne. Vocês vão gostar, tenho certeza, tá bom? Eu leio vários artigos, né, vários jornais, mas às vezes alguns que você me disse. Enxurrada de artigos. Mas eu acho ótimo. Então, eu já agradeço aqui em público que todos os dias a gente acaba, né? Eu acabo sendo estimulada a ler ainda mais, né? Assim, algo que alguns eu já estava até lendo, eu assino o Washington Post, mas assino outros jornais também, mas enfim, às vezes você me chama atenção logo cedo e eu falo, opa, tem aqui alguma coisa muito legal, muito interessante, vamos lá. E aí, num deles é sobre o fato do Trump continuar atacando os jornalistas e a mídia, né? A gente já falou sobre isso, eu queria voltar nesse aspecto, né? Hum, Descrevendo como os inimigos do povo, do povo estadunidense, né? Do povo dos Estados Unidos. E aí, assim, a gente já viu isso, é um padrão, como você mesmo já mencionou, é um padrão, e um padrão que já vem, inclusive, das eleições passadas e tal. Então, teve um episódio com a jornalista da CBS, né, News, a Leslie Stahl, que durante a primeira candidatura dele, então lá atrás, o Trump admitiu que se tratava de uma tática. Então, ele não fazia aquilo de uma forma dizendo assim, não, eu estou fazendo isso porque vocês estão assim, vocês de fato têm culpa. Não, não teria culpa. Então era uma tática dele. E aí, como diz o jornalista do Washington Post, né, o Philip Bump, ele é esse mesmo, estou aqui colando aqui o nome dele, né? pelo bom, né? O Trump não criou a sensação na direita política aqui do país de que os meios de comunicação social eram dominados por atores pouco confiáveis e tendenciosos a favor da esquerda, né? Então ele não criou isso. Isso já, a gente já viu em campanhas anteriores, né? Então, pelo que o jornalista coloca, já há décadas que existe um projeto para amplificar exemplos reais dessa parcialidade nos meios de comunicação social e para proteger a direita de forma mais ampla, sugerindo que essas reportagens pouco, né, assim, vamos dizer, lisonjeiras, né, são simplesmente uma função dessa parcialidade. E aí, a sondagem atual também revelou que, graças em grande parte a esse projeto, a confiança nos meios de comunicação social hoje é baixa. Então, eu te pergunto, como que o apoio contínuo do Trump nos estados decisivos, né, no estado seu aí, por exemplo, a Pensilvânia e outros estados aí chaves, né, outros estados de batalha, como o apoio contínuo do Trump a esses estados, em grande parte baseado nos eleitores que não confiam na mídia, e ele reforça muito isso, né? Eu estou dizendo a mídia tradicional, porque aí a gente vai ver a mídia tendenciosa, aí tem um outro papel, né? Tem uma outra influência, e essa influência mesmo depois acaba refletindo nesse discurso ou na aceitação desse discurso dele, e uma coisa alimenta a outra, né? Então, como que influencia a legitimidade das informações públicas e o processo democrático nesses estados? Ou seja, até que ponto isso mudou e vai ficar, quer dizer, quais as consequências de tudo isso, desse efeito Trump de hoje, que se ele é um sintoma das mudanças, das crises que a gente vinha acompanhando, ele também reforça tudo isso. Não tenho base estatística para opinar sobre
os sete estados decisivos enquanto à credibilidade da imprensa lá. Mas o que queria frisar, semelhante ao que você falou faz pouco, que Trump falou para a jornalista Leslie Stahl faz vários anos. Francamente, a razão, falou Trump, a razão pela qual critico sempre a imprensa, a grande imprensa, é para debilitar a crença que o povo tem nessas mídias, essas fontes de informação, para que, quando publiquem alguma coisa negativa sobre mim, o povo não vai acreditar. Exato. E isso é também a estratégia que falei de Steve Bannon, de semear dúvidas, rumores, ah, conspirações, o que for, para confundir o público. E depois aparece Trump. E é incrível como os adeptos de Trump acreditam em tudo que diz. Tudo. Isso vem à tona nas, no- nos inquéritos de opinião pública entre os adeptos de Trump. Eles acham, inclusive, tem muitos republicanos que vão acreditar mais depois da eleição, mais no que diz Trump sobre os possíveis resultados, do que vão acreditar nas fontes oficiais. Ele se pôs como a fonte da verdade, quando é muito contrário. Ele é muito contrário. Mente para o benefício seu quando quiser. E ele tem uma ajuda muito importante, né, nesse momento. Então, Steve Bannon no passado fez um papel, teve um papel muito importante, mas agora a gente tem o Elon Musk, né, que é uma outra figura, né, a gente não vamos falar aqui do Elon Musk, só comentando que em outros programas a gente já abordou isso, mas é realmente uma contribuição importantíssima para esse. E o é, é, programa X de Elon Musk tem muitos seguidores. E são milhões as pessoas que têm acesso ao que diz Elon Musk, acreditam ou não, sobre a política americana, a Exatamente, plataforma X, que exatamente. causou também certos problemas no Brasil. Muitos. Bom, não vamos nem discutir isso, porque senão a gente vai ficar aqui 3 programas, né, falando mas Musk está está convidado. poluindo fontes de informação em vários países, mas os nossos dois países são entre os mais afetados. Exato. Que tiveram, as instituições foram muito questionadas, né? Então, a gente viu em outros países em que houve decisões muito importantes das instituições ali afirmando as regras e mantendo o controle das normas, em que ele não questionou, né? Tanto ou se começou, não foi bem sucedido e ele parou em seguida. No Brasil, a gente viu que houve uma certa dificuldade para que o nosso judiciário pudesse se colocar e afirmar isso e enquadrá-lo de acordo com as regras, né? Então, bom, Em mas vista, enfim, em vista do seu peso específico, por assim dizer, peso específico econômico, me pergunto se Musk vai tentar também contra a soberania dos Estados Unidos, com a influência que tem. tá? Se Trump ganhar, o Musk vai beneficiar-se bastante. Já tem muitos contratos com o governo, vai ter ainda mais com uma administração Trump. Além da influência que tem como assessor, que Trump disse que pode chegar a ser assessor para a tal eficiência no governo, o que quer dizer eliminar ministérios e coisas assim. Exatamente, exatamente. Então, um conflito de interesse tão descarado, né? Tão, é, Descarado, sim. né? Assim que ninguém, não resta nenhuma dúvida sobre a existência desse conflito de interesse. No entanto, não parece que está sendo banalizado, né? Está sendo dando uma importância menor a isso. E, sendo homem simples, desconfio de bilionários.
É muito dinheiro para mandar na gente, para mandar as coisas. Os ultrabilionários, né, Wayne, não é nem, nós não estamos falando de pessoas ricas, nós estamos falando de ultrabilionários, de empresários que verticalizaram os seus negócios, ou seja, eles atuam na economia em vários setores, esses setores se comunicam, se alimentam, e agora, além de todo o poder econômico, de mercado, um deles, né, o Elon Musk em especial, gostaria de também ter o poder político, o poder da caneta, né, de fazer as suas próprias regras, porque ele vai ser o desregulamentador geral do país. E isso é muito perigoso, né? Mas enfim. Bom, e aí, assim, a gente falando vai de economia também, eu também li um artigo do Farid Zakaria, em um artigo dele, também do Washington Post, ele falou sobre o realinhamento político da América, que teria pego os democratas desprevenidos, né? E que a grande divisão na América de hoje não seria econômica, mas social. E o principal identificador aqui, marcador, seria a educação universitária, né? E os outros indicadores importantes do comportamento de voto de uma pessoa são o gênero, a geografia e a religião. Então, né? Aí a gente volta lá para o início, quando você começa a falar também das mudanças, né? Desse público, desse eleitor. E assim, as novas bases partidárias dos Estados Unidos são uma esquerda educada, né? Educada no sentido de instruída, né? Urbana, secular e feminina, que tem a questão do gênero que entra aqui, né? E, por outro lado, uma direita menos educada, menos instruída, rural, religiosa, fundamentalista, né, no sentido fundamentalista mesmo da religião, e masculina. E essas novas divisões, elas estão menos, quer dizer, na verdade, elas estão, são mais profundas, né? Elas estão fazendo com que a raça e a etnia não é que desapareçam, mas assim saiam de importância, percam uma importância em relação a esses outros marcadores, né, que ele fala. E cada vez mais, então, os homens negros, afro-americanos e hispânicos é, estariam mais se identificando mais com o Partido Republicano, né? E isso, inclusive, entre os jovens, né? Estaria assim sendo percebido entre os jovens. Porque assim, tem aquela figura mesmo que você já comentou, né? O Trump é o líder, ele é o homem forte, ele seria o homem com as soluções, o empresário Impõe bem-sucedido. respeito, é? Como é que é? Impõe respeito. Impõe respeito, é um businessman, sabe fazer negócios, sabe lidar com os homens, né? Os políticos que são muito autoritários no mundo. Ou seja, ele seria o ideal, o salvador, conforme a gente já falou aqui. Quer dizer, você concorda com isso Acho que o sim. jornalista? Acho que sim. O livro de Frei Zakaria versa sobre isso. Acho que a tendência é mudar a mudança nessa direção que falou e menos as classes sociais vão ter menos importância. Interessante ver que enquanto aos registros eleitorais, os republicanos estão ganhando mais adeptos do que os democratas. Nas fileiras dos que estão inscritos para votar, a, a porcentagem de republicanos aumenta cada vez mais, inclusive entre os pretos, os latinos, asiáticos, os muçulmanos, o que for, em muitos grupos que antes
antes seria mais ou menos faz 20 anos, não foram adeptos do Partido Republicano, agora são por causa de várias questões culturais, que em termos de gênero, identificação de família, ah, as reformas progressistas estão sendo rechaçadas por muitos americanos. As questões culturais são o calcanhar de Aquiles do Partido Republicano, digo, do Partido Democrata. É verdade, eu acho que apesar da desconfiança, né, e da Já polarização. notou? Você já notou isso? É, então, exatamente, eu tenho notado que apesar dessa desconfiança e da polarização, a gente vê um aumento na participação política entre os jovens e as minorias, né? Ou pelo menos a intenção de, né? Eu acho que isso é uma coisa que chama muita atenção, que realmente precisa ser estudado, precisa ser investigado, né? É, Apesar dos defeitos que tem, Trump sabe em que direção sopra o vento e sentiu essa mudança, essas forças que podem ser canalizadas em benefício do Partido Republicano. No entrementes, os democratas estão ainda pensando em classes sociais, questões econômicas e coisas assim que cada vez menos peso tem com o eleitorado. que é um paradoxo, né? Porque, na verdade, quando você fala na questão econômica, já que é tão importante que você tem duas questões para os republicanos, a economia e o medo, né? Que o Trump está lidando. Estou me referindo ao Trump. No entanto, mesmo com essas políticas que foram implementadas em benefício dessa classe trabalhadora, você vê esse crescimento, né, a favor do Trump, uma identificação com ele, essa figura emblemática, essa figura agressiva, essa figura tão é, Eh, Os laços, vexatória. os laços emocionais que os adeptos têm para Trump são muito fortes. Nenhuma lógica, nenhum fato vai soltar esses laços, que são tão fortes. Ele cultivou com muito sucesso os laços psicológicos entre ele e seus adeptos mais entusiastas. E os outros republicanos, os dirigentes republicanos, em vista da força dessa enxurrada nova, vão também acompanhar, que os votos são lá, e sem votos você tem que sair da política se você perder. Assim que uma das coisas que quero frisar seria que num sistema como o nosso, que tem somente dois partidos, lealdade ao partido é para um dirigente, alguém que quer seja político, lealdade ao partido é imprescindível. A ideia de mudar de partido é muito comum no Brasil. Aqui é muito raro uma mudança de um político de um partido para outro. A lealdade impera, é essencial. Se você sair do partido, o outro partido não vai acreditar em você, não vai ter confiança, e o seu partido que saiu também vai rechaçar. Você estará no frio, entrando no frio. Assim que essa ideia brasileira de mudar entre partidos aqui não se faz. E essa tendência esmagadora explica em boa parte a razão pela qual muitos dirigentes republicanos se negam a criticar Donald Trump, dizer o que diga, não querem criticar. Se criticam, talvez serão expulsos do partido ou vão ah, perder na próxima eleição primária. Dentro do partido vão perder, como perdeu a senadora Liz Cheney criticando Trump e chefiando a investigação do 6 de janeiro, o ataque ao Capitólio.
foi derrotado de uma maneira esmagadora na eleição primária no seu estado e saiu do governo. Agora está criticando o Trump de fora, mas pagou um preço por dizer a verdade sobre o que fez Trump e o seu papel no ataque ao Capitólio. Até que ponto isso também acabar sendo complacente, né, ou admitindo esse sequestro do Trump, porque ele muda completamente um partido que é tão tradicional, que tem uma história tão longa, e aí com figuras importantes, e de repente você se vê nas mãos de um político que é tudo que Veio de fora, né, que o estadunidense, que tem tanto orgulho, né, da sua nacionalidade, do seu país, poderia ficar, né, quando se comparado os europeus, quando olham para isso, acham tudo isso bizarro demais, né? E acho, aí, hã? acho bizarro. O que Né? não vou dizer não é calma que a estabilidade vem aí. Isso não, isso não será. Depois da eleição, o mês de novembro vai ser muito confuso, conturbante, muito mais do que este mês de outubro. Depois da eleição, se Trump perder, especialmente, vai haver processos na justiça, tentativas de ah, desafiar votos, tendências de refazer contagens, acusações de fraude. O Partido Republicano já está preparando para isso. Inclusive, a possibilidade de jogar a eleição para a Câmara dos Representantes, em que cada estado terá um voto. E a maioria dos estados são em controle dos republicanos no Congresso. Isso favoreceria Trump. Exatamente. Trump está Exato. pensando isso. Deu palpite, inclusive, em Madison Square Garden, acho que foi ontem quando estava lá, dizendo que Mike Johnson, que é o presidente da Câmara dos representantes, e ele tem um segredo pronto. Eu acho que isso que é uma via de desviar o resultado das eleições. Isso tem que ter um empate do colégio eleitoral para possibilitar isso. Ou seja, mandar o resultado das eleições para a Câmara dos Representantes. Mas se isso acontecer, Trump vai sair vencedor. Ele tem várias estratégias para depois da eleição, para manipular mão na massa do voto para mudar os resultados. Vamos ver se dá certo, mas ele está prestes a ganhar depois da eleição, se não ganhar no 5 de novembro. Uau. Bom, E isso já é um assunto que necessitaria entrar em detalhes sobre como é que é a Constituição e os processos legais, mas só vou dizer que existem tendências de Trump de tentar manipular os resultados depois da eleição, gritar fraude dos democratas. Este exemplo, outro exemplo, vai ser dado para indicar tal fraude, boatos, teorias da conspiração e tal, para suscitar dúvidas sobre os resultados. Trump não é um candidato comum, não, de jeito nenhum. Manipulador, o que é parte do narcisismo. A razão pelo ataque ao Capitólio foi que Trump não aceitou os resultados da eleição de 2020. Isso foi por causa do seu narcisismo. O narcisista é tão forte em Trump que rege tudo o que faz, o narcisismo. E o narcisista não pode aceitar derrota.
Não posso admitir fraqueza em nenhuma condição. Assim que Trump se perder, não vai aceitar, não vai conceder. É o narcisismo do Trump que causou tudo aquilo. Você acabou de me dar uma sugestão para um outro vídeo. Já está o convite aqui, se quiser voltar de verdade, um convite sério, para a gente falar, então, sobre, né, na hipótese dele perder. Então, vamos colocar, projetar um cenário, mas falando mais no aspecto técnico, né, como funciona o sistema aqui, o que, dado esse perfil dele narcisístico, né, ególatra, que não aceita perder, que não aceita a derrota, e como ele reagiria e quais seriam os check and balances, né? Como funciona a regra aqui e o que ele, até que ponto ele poderia manejar essas regras. Que E tal? além, obrigado. Além do mais, é patente que Trump não quer nada, se for eleito, não quer nada dos freios e contrapesos, os checks and balances. Quer dominar o governo, todo o governo, quer centralizar o poder, o que, aliás, é nada conservador. O conservadorismo não gosta do poder concentrado, mas o conservadorismo típico americano já era. Trump agora está definindo de seu próprio maneiro, no populismo dele, o tal conservador moderno e como é que é hoje em dia. E a ideia, inclusive, do projeto 2025 seria concentrar o poder na presidência, o que os republicanos nunca queriam que um democrata fizesse, aliás. Mas se eles fizerem, também vale para um candidato democrata que vencer no futuro. Pessoal, muito obrigada pela atenção de todos vocês. E, por favor, deixa a gente saber, vai, se vocês gostaram desse vídeo de novo, né? Então a gente sabe que vocês gostaram ou não por meio de curtidas, de visualizações, né? Compartilhamentos. Então, se você gostou, compartilha aí com alguém mais do seu grupo que você acha que vai gostar. Continue aqui comigo, eu tenho certeza que você vai ficar surpreso com muito mais conteúdo que a gente vai apresentar aqui. A gente se vê então já já. Até mais, hein?